agora vamos conversar com o Dr. César Brito a respeito de mais um tema importante, que também gera muita polêmica, que é o tema da regulamentação da cannabis medicinal. Nós já temos, inclusive, no nosso canal no YouTube, algumas entrevistas que tratam deste tema, e eu gostaria de ouvir, como advogado, como ex-presidente da OAB, como jurista que transita em Brasília, qual é o seu entendimento a respeito, doutor César? Eu só queria advertir, para não, antes que me diga de acusar de parcialidade, que nesse caso eu atuo no Supremo Tribunal Federal como amicus curiae de uma das entidades que quer a liberação do uso medicinal da cannabis. Bom, é preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, a cannabis tem poder curativo. E quem diz não sou eu. Quem diz é a própria Anvisa. A Anvisa já diz que a cannabis tem poder curativo para várias doenças, não só para crianças que têm problema de epilepsia, de autismo, e senhores também com Alzheimer, Parkinson. Tanto ela tem poder medicinal que a Anvisa já autorizou a venda do medicamento. Então, eu não quero discutir essa matéria, se há ou não poder curativo. Vários países também já atribuem poder curativo. O debate que se tem não é sobre a cura, sobre a cannabis, é se podemos produzir. Se as famílias possam produzir para salvar seus filhos, se as famílias podem produzir para salvar os seus parentes e não comprar em laboratórios. E o debate, basicamente, hoje é esse. Porque quando você pega, às vezes, em laboratório, custa R$3.000 para 30 dias, enquanto quem produz, e tem associações que produzem, é de R$100, R$200, com todo o aparato e fiscalização da polícia. Então, quando você diz, ora, ela cura, e está dizendo que só os laboratórios podem vender, aí você começa a descobrir o porquê da polêmica. A polêmica Tem está que é muita história comercial. por trás disso tudo, né? Quem é que está Nós ganhando? estamos falando de bilhões. Né? Nós estamos falando de... Aí Então, o veja, problema é um esse. país como o Brasil, né, que está precisando gerar emprego e fazer a renda circular, com tanto potencial de terra para plantar a própria maconha para fazer essa produção medicinal, por exemplo, e até pode-se falar sobre a legalização de modo geral para consumo recreativo, que já geraria outra polêmica, mas nesse caso medicinal, é importante destacar que vários países do mundo tidos e reconhecidos como desenvolvidos e como exemplo de muitos daqueles que, quando querem apoiar uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, defendem esses países, às vezes são conservadores nessa questão de aprovar a cannabis. Mas por trás tem o interesse comercial. Ora, se você pode ter um remédio dentro da sua casa, por gastando R$100, R$200, algo que vai curar um problema grave que você tem, por que você vai buscar uma indústria farmacêutica para comprar esse remédio pagando R$2.500, R$3.000? Tem algo muito Isso é esquisito importante. por aí, né? Isso é importante, porque, ainda que venha liberar o uso da maconha, o Supremo está com matéria sobre isso, para fins recreativos, não quer dizer que está liberado para fins medicinal. Olha que contradição. O que demonstra que a questão é econômica. Ainda que libere, mas você não pode produzir porque é medicamento. Só pode fazer medicamento se tiver aquelas estruturas de grandes empresas. Então, E a você consequência veja... disso, a gente vai gerar emprego e renda lá fora, né? Porque vão plantar lá fora, vão tratar da planta, beneficiar para produzir o produto lá fora e a gente vai importar comprando muito mais caro aqui no Brasil para quem mais está precisando, né? E é claro, aí como em todos os debates que se tem, ninguém vai dizer que o motivo é econômico. Aí entra alguns debates que são absurdos, que são questões religiosas e questões moralistas. E aí eu fiz um estudo muito grande sobre a questão do uso das ervas para cura. Ora, o uso de ervas é citado na Bíblia em mais de 100 passagens. Sempre está... O próprio Jesus Cristo usava, em passagem da Bíblia, ervas medicinais. O primeiro presente que ele ganha é justamente uma das medicinais, que é a mirra. Então, o tempo todo, as ervas estão presentes nas nossas vidas. Eu recentemente li um livro que é do primeiro historiador do Brasil, que teve no Brasil, Fernão. Ele esteve aqui no Brasil em
1520. O nome do livro dele é História da Terra de Santa Cruz, que vulgarmente chamam Brasil. Então, ele teve aqui logo nos primórdios, e ele atesta o uso das ervas. Ele dizia até que a nossa macaxeira tinha poder medicinal. Acho que o tempo nós perdemos um pouco o uso medicinal da macaxeira. Mas eu já testava ali o óleo de copaíba, o poder miraculoso do óleo de copaíba. 1520 os índios usando. Na África, você não pode falar de candomblé, não pode falar nenhuma, que não usa plantas, não usa ervas medicinais. Os índios usavam o tempo todo. O imperador usava a cannabis há 3.000 anos atrás. Na Índia se usava. Então, nós estamos falando de uso da natureza há muito tempo. É o melhor uso da natureza. E a legislação não proibiria isso. O próprio Tratado Internacional de Combate ao Uso da Droga, ele diz assim, você pode usar as drogas legalizadas em 3 questões. Para fins religiosos, por isso que o Santo Daime é usado no Brasil, porque é para fins religiosos, para fins medicinais e para fins de estudo. Ora, se está dizendo que você pode usar para fins medicinais, por que não liberar? Por que não permitir que as famílias busquem a cura daqueles seus necessitados? Aí não faz isso, joga no mercado clandestino. Favorece, aí sim, o tráfico. O tráfico, E você as sabe que não é... milícias, né? As milícias, o tráfico. E você submete a ser chantageado, coloca famílias no mercado que não é dela, porque pela necessidade de sobrevivência dos seus filhos, as pessoas fazem muito sacrifício. E não é qualquer erva, compra qualquer cannabis que não tenha, que tem um efeito entorpecente maior ou não tem qualidade técnica, porque nós não discutimos um debate. Ora, vamos estimular que as famílias plantem, ainda que fiscalizada pela polícia, e a erva correta, a erva que tem o poder de cura, porque existem várias espécies de erva. Várias Então, espécies de maconha da erva, né? Da de própria maconha. cannabis, né? Então é por isso que é importante se debater e tirar a questão religiosa, porque a religião sempre usou as ervas, e questão do moralismo. Não é maconheiro. Nós estamos falando de famílias que precisam de usar medicamentos que curam. E a cannabis, segundo a própria Anvisa, cura. E, doutor César, quando você fala que as religiões sempre utilizaram ou utilizam as ervas, né? O próprio Jesus Cristo, como você disse, que foi presenteado e também chegou a utilizar ervas. Especificamente se refere ao caso da maconha ou algum outro tipo de Não, erva? não, A não. cannabis, Então, não. não, na cannabis não. Mas vários tipos de ervas com o mesmo poder de cura. Hum. E eu cataloguei mais ou menos uns 40 tipos de erva, de êxodos, e várias passagens dizendo isso. Aí Abraão usou para... Então, tudo isso mostra o tempo todo que a natureza é plantada, ainda na visão religiosa por Deus, pelo Criador, para servir também a própria criatura. O uso da natureza tem que ser utilizado para todos os fins que permitiu-se. Mesmo na teoria criacionista, ela foi criada com a finalidade de servir. E ela serve para curar. Eu não entendo o que as pessoas proíbem o uso das ervas que a natureza fornece com essa finalidade. É o próprio alimento, né? Nós nos alimentamos o tempo todo de frutas, nos alimentamos de legumes, dado pela natureza, que são formas de cura também. Sem dúvida. Doutor César, e como é que está hoje a expectativa, o clima, a possibilidade de que isso seja aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Em que, digamos assim, em que pé está essa discussão, né? Que interessante que, apesar de ser uma linguagem popular, né? Em que pé está essa discussão, né? Tempos atrás existia, inclusive, certidão de pé, né? No serviço público, teria que emitir uma certidão de pé, para dizer em que pé está, ou seja, em que momento, em que ponto está aquele determinado processo administrativo, né? Então, eu lhe pergunto, em que pé está no Supremo Tribunal Federal, ou no Congresso, você que acompanha todas essas discussões, essa possibilidade de legalizar ou não, pelo menos para o consumo, para uso medicinal, a cannabis? Existem 2 ações no Supremo que tratam da maconha, da cannabis. Uma para fins recreativos e outras para fins medicinal. Então, são 2 ações distintas. O uso para fins recreativos está mais avançado.
já tem, salvo engano, 3 votos favoráveis na descriminalização, dizendo que é possível, que não se pode penalizar quem usa para fins recreativos. E esse é um dos temas. O segundo tema, que é para fins de uso medicinal. Essa está um pouco mais atrasada, a ministra relatora Rosa Weber, vários amigos curios já entraram no processo, mas já apareceu do Ministério Público Federal favorável ao uso medicinal e demonstrando claramente o poder de cura e demonstrando que a legislação permita. Então, nós estamos aguardando que ela paute. E curioso é o fato de estar mais adiantado para uso recreativo, né? Curioso. E perceba, né, que isso, como tudo isso já deveria ter sido liberado há muito tempo, porque, de todo modo, há interesses comerciais também nesse caso. Mas por que não, por exemplo, privilegiar interesses comerciais de empresas brasileiras? Por que ter que comprar de empresas estrangeiras? Né? Será que nós não temos potencial para resolver tudo isso aqui no caso do Brasil? As associações comunitárias, as cooperativas que podem tratar disso com cautela, com cuidado, com os devidos procedimentos técnicos em relação, seja uso recreativo ou mesmo para a questão do uso medicinal. Para isso é preciso interpretar a legislação, é isso que se busca na ação do Supremo, de que o plantio para fins medicinal está autorizado pela própria legislação das convenções internacionais. Então, o plantio e a importação, porque esse é um detalhe muito importante, porque não é qualquer erva, não é qualquer cannabis. Então, o correto são várias que têm finalidade distinta. Então, permitir que plante essas, permitir que importe também essas, que o Brasil, a cannabis não é nativa. Então, como não é nativa, precisa ser importada. Então, o que se quer é autorização para que as empresas brasileiras possam plantar e importar. E também as famílias. As famílias, comprovadamente, possam fazer isso. Sem precisar comercializar. Não estamos falando de comércio, estamos falando para as famílias para uso próprio. Pois é, muito bem. Bom, e para finalizar, nesse caso específico, qual a expectativa do advogado César Brito hoje em relação à aprovação num caso ou no outro, né? Apesar de o recreativo estar mais avançado do que para uso medicinal, que expectativa você tem, né, de aprovação ou de não aprovação nesses dois casos e para quando, né? Se pode-se considerar isso como um assunto resolvido para o sim ou para o não em 2021, por exemplo? A impressão que em 2021 nós julgaremos já a questão do fins recreativo, porque já está com votos mais adiantados, no sentido de não criminalizar o uso. Aliás, isso já está uma tendência na própria jurisprudência, né? Que o uso não é crime. A diferença entre uso e tráfico. Acho que isso tende a se consolidar. E aí é outra tarefa, demonstrar que o grande adversário não é o traficante, mas as grandes empresas, no sentido de permitir que não permitam que empresas brasileiras possam também fabricar o remédio e as famílias. Então, o outro processo tem um valor econômico muito maior e os grandes laboratórios têm muito interesse sobre isso. Aliás, quando a Anvisa regulamentou de forma proibitiva, não foi surpresa quando na agenda do presidente da Anvisa e do ministro até então estava também visita de grandes laboratórios. Pode ser coincidência ou não ser coincidência. Pois é. Não dá para acreditar muito em determinadas coincidências, não, né? Não dá para se forçar a barra para que sejamos tão inocentes a esse ponto. Bom, doutor César Brito, ex-presidente da OAB Nacional, também membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da OAB e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu também agradeço, Robson, e dizer que foi um prazer. A gente aprende muito quando pergunta e quando responde. Eu acho que os dois estamos na mesma sintonia, né? Eu acho que foi você sintonizado que está com os grandes temas do momento, você cumpre um papel muito grande. Nós estamos na época da Semana do Livro, até fazer um plágio parodiando Castro Alves, esse bendito aquele que semeia livros e ensina o povo a pensar. E é você que está fazendo também isso no seu programa, que são as formas de livros modernas. Boom,
que você ensina o povo a pensar. Muito obrigado, doutor César.